Olá pessoal, bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Numa noite fria, saí um pouquinho para andar um pouco. Hoje eu não andei, não fiz esteira. Eu vim andar um pouquinho. Bom, gente, eu tô contando aqui do passado, né? Do perfil, né? Dos senseis que eu tive, os senseis de Aikido do passado que eu tive, não só do Aikido, do Ninjutsu também. E com traços de sociopata, né? Como eu disse para vocês, eu li alguns livros sobre sociopatia. Tô com outro livro, inclusive, e aí eu localizei várias características no sensei de Aikido que eu tive e de Ninjutsu também. Tem traços de sociopatia, por isso que eu tô falando para vocês que eles têm tudo para ser sociopatas, tá? Eles têm têm traços de sociopatia. Eu tô contando um pouquinho para vocês porque eu acho interessante vocês saberem. Vocês vão treinar nos dojos, vocês têm que entender que o sensei ele não é perfeito, ele é um ser humano e ele tem problemas. E muitas vezes problemas de comportamento, né? O sensei de Aikido que eu tive, o sensei de Ninjutsu que eu tive, eles tinham problema de comportamento, de caráter, de conduta ética, né? Que eles não tinham. E a falta de ética é um traço, a falta de comportamento ético na vida pessoal, na vida no tatame, é um traço da sociopatia, tá? Uma pessoa ser antiética, ter vários comportamentos antiéticos, ele é um traço da sociopatia. Então eu falei do primeiro do sensei Rick Salbengrosso, que foi o sensei de Aikido que eu tive da Makotex, que tinha traços muito fortes de sociopatia, tá? Conduta antiética, né? Dar em cima de uma aluna, é uma conduta antiética, trair esposa, trair mulher, a frieza dele me chamou muita atenção. Uma coisa que me chamou muita atenção no sensei Rick Salbengrosso é, primeiro, ele não assumir as coisas erradas que ele faz, mas ele não é que ele não assume o que ele é errado, porque como ele é um sociopata, a pessoa que é sociopata, para ela não é errado agir antieticamente, né? Ele ser antiético não é errado para ele, porque como eu disse, o sociopata ele é antiético. Então, para ele, fazer coisas erradas como, né, trair a esposa, trair a mulher, trair amigos, dar em cima de aluna, né? Assim, tirar uma aluna de um dojo, né, que é um comportamento antiético e abuso de poder, isso para o sociopata não é errado. Ele não tem noção do que é errado e do que é certo, tá? Porque ele é um sociopata, ele não tem ética, né? Então, para mim, é errado um professor dar em cima de uma aluna, tá? É antiético, porque eu não sou sociopata, tá? Eu tenho condutas éticas, é isso que eu tô falando. É errado um marido trair uma mulher, trair a esposa, trair a namorada, é errado, tá? Por quê? Porque eu tenho ética, eu não sou sociopata. Mas pro sociopata isso é normal, porque ele não tem ética, ele não tem esses conceitos éticos, né? Então eu fui percebendo agora hoje, claro, eu não gosto do sensei Rick Salbengrosso, tá? Eu não gosto, não aprovo o que ele fez. Tenho raiva dele, tá? Sem dúvida, tenho raiva dele porque ele me prejudicou. Ele usou do abuso de poder dele, que óbvio eu não aceitei, e ele me tirou. Porque o sensei Rick Salbengrosso fez o seguinte, né? Ele deu em cima de mim, não fez nada grave, mas ele deu em cima de mim e foi mais ou menos que uma proposta sutil, tá? Eu não aceitei, ainda chamei a atenção dele, denunciei ele, fiz um pampeiro, eu causei, né, no dojo dele, infernizei ele e tal. Ele me tirou do dojo. Então foi tipo uma chantagem, né, que ele fez. Bom, já que você não aceitou, ele não falou isso, mas isso fica subentendido, né? Já que você não aceitou, né, a minha investida, você tá fora do dojo. Ele me tirou do dojo por causa disso, porque eu dei um fora nele, chamei a atenção dele, denunciei ele, e até hoje, até hoje, se eu puder, eu dou uma rasteira nele, se eu puder, tá? Sensei Rick Salbengrosso, nos senseis que eu tive do passado, os que me prejudicaram, se eu puder, eu dou uma rasteira. Eu não sou boazinha. Não é uma questão de ser boazinha, eu não sou sociopata, né? Porque o sociopata, ele não sente nada. Então, você ter raiva, querer se vingar, é normal, tá? É porque você não é sociopata. Então, tem que admitir. Se eu tiver a oportunidade de dar uma ferradinha nele, eu dou, tá? Eu dou porque eu não perdoei. A gente nunca perdoa, né? Quando uma pessoa faz uma sacanagem com a gente, né? Quando uma pessoa prejudica a gente, né? Como ele fez, como eles fizeram, né? O sensei de Aikido que eu tive. Não é mágoa, é raiva mesmo. Mágoa eu não tenho mais, eu tenho raiva, é raiva, né?
É o sentimento de vingança, que é uma coisa super saudável, né? O que é ruim é a mulher não reagir. A mulher tem que reagir, né? E eu continuo reagindo desde 2015, né? 13. Desde 2014, quando ele, né, me sacaneou, continuo com raiva dele. Eu tenho raiva dele ainda, né? Eu tenho que admitir, mas é uma raiva racional. Então eu vou contar pra vocês as coisas que foram acontecendo. O Sensei Rick Salbengosso, ele ficou fixado em mim, tá? Por quê? Porque eu dei um fora nele. Eu não caí, né, na lábia dele, no jogo dele, então ele me viu como um desafio. Então ele ficou com a mente em mim, provavelmente, né? Certeza, né? E aí ele pegou, e aí eu vou contar as coisas que aconteceram, que me fazem entender que ele não tem nenhum tipo de culpa. Ele não sente culpa pelo que ele faz. Esse é um traço do sociopata, né? Ele não sente culpa do que ele faz, tá? E eu pude constatar isso depois nos encontros que eu tive no Aikido com ele, né? Porque ele, todas as vezes que ele tinha uma oportunidade de se encontrar comigo, ele ia, só pra ver minha cara, tá? Então, porque ele me viu como um desafio, né? Porque como eu não aceitei a investida dele, então ele me viu como um desafio. E eu vou contar pra vocês por que eu acho que ele é um sociopata. Além de um comportamento antiético que ele tem, né? Ele tem um comportamento antiético, ele não sente culpa pelo que ele faz, e eu percebi isso, né? Em 2015, quando eu me encontrei com ele no seminário de Aikido, no outro dojo que eu estava, do Sensei Japa. Eu tive um encontro com o Sensei Rick Salbengosso em 2015. Eu tive a briga com ele, né? Foi em 2014, tá? Em 2015 não, 2017, 2016, alguma coisa assim. Eu me encontrei com ele no seminário do meu dojo que ele foi lá, só pra ver minha cara e me provocar. Porque ele ficou com raiva, né, que ele levou aquele fora todo. E aí eu vou contar um pouco pra vocês entenderem como é que se comporta uma pessoa sociopata, tá? Além dela ter, né, um comportamento antiético, ele não assume o que ele fez, porque para ele não é, né? Ele é antiético. Ele não sente culpa. E eu constatei isso, né? Constatei isso.